Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês Longshot 1985 e Uncanny X-Men Anual número 10. Longshot número 1 começa com o nosso personagem em fuga, uma paisagem inóspita. A gente não consegue perceber na hora, mas visivelmente não é o universo Marvel tradicional. E ele está sendo perseguido por umas criaturas com aparência mista. Alguns deles parecem animais misturados a seres humanos, animais humanoides. Outros parecem criaturas mais específicas. E mais adiante, quando a gente puder ver eles melhor, ao longo da série a gente vai ver inclusive alguns que parecem mais com seres humanos, mas com umas poucas diferenças. O Longshot vai atravessar um portal, eles vão tentar segui-lo por esse portal, mas o próprio texto já diz que deu errado para eles, né? Para eles não deu muito certo. O portal se fechou e eles não ficaram nem lá, nem cá. O Longshot não, ele chegou a algum lugar. E isso é importante. O Longshot surge no meio de Nova York, já se envolve numa confusão, acaba impedindo ali um crime, mas é visível que ele não entende nada de como se organiza a nossa sociedade, de como se organiza a sociedade americana, apesar de visivelmente ele estar falando em inglês. Ele não entende o que as pessoas dizem, não sabe o que é dinheiro, não entende nada. Elas também não entendem o que ele diz. E rápido eles acham que ele está drogado ou com algum outro problema, e de herói ele passa a ser perseguido pela polícia. Ele vai ser socorrido por um cara que é um teórico da conspiração, que vive isolado numas matas mais ao norte de Nova York, esse cara que vai abrigar o Longshot. E lá, mexendo nos jornais do cara, ele vai descobrir que uma criança foi sequestrada e que tem uma mãe desamparada em algum lugar. E ele vai sentir uma forte necessidade de ajudar essa mãe. Comovido, o teórico da conspiração decide ajudar o Longshot então, mas acha que ele é doidinho, também não entende nada do que ele fala ali, mas vai junto com ele, leva ele até a mulher, que é uma conhecida dele. A mulher está nas notícias do jornal, mas é da região, um jornal regional. O Longshot pega as informações que pode com ela e já demonstra alguns de seus poderes. O primeiro deles, psicometria. Ele toca objetos e consegue ler a aura deles, consegue ver seu passado, pequenas impressões de seu futuro. Assim, tocando as coisas da criança, ele consegue ver para onde ela foi levada e vai descobrir que a criança foi sequestrada justamente por aqueles seres que o estavam perseguindo. Acontece o seguinte, o portal se rompeu, eles ficaram no mundo intermediário, eles conseguem se manifestar do nosso mundo, mas eles querem mesmo voltar para o deles, o mundo no qual eles estavam caçando o Longshot. E eles pretendem sacrificar a criança num ritual para poder voltar. Inclusive ali a gente vê a primeira aparição de Espiral. É a mais humanoide deles, né? Parece um ser humano normal, só que tem braços a mais. E é a feiticeira do grupo que está fazendo o ritual para levá-los de volta, mas o Longshot impede o sacrifício da criança, consegue salvá-la e entregar para a mãe, e eles vão embora jurando vingança. Outro dos personagens que participa dessa edição e está junto com o grupo é Magog, que já fala que perdeu na travessia seu filho, Gog. E a gente não sabe quem é esse filho, mas em seguida surge um ser que parece ali um mascote, um monstro, alguma coisa assim, mas parece meio fofinho, um bicho de pelúcia, e ele começa a fazer amizade com o Longshot, mas depois já some, deixa o Longshot sozinho, e fica tudo por isso mesmo. E o Longshot decide seguir o caminho, depois de ter ajudado a criança, procurando seu passado, porque ele não se lembra de nada antes de atravessar o portal. No número 2, a gente vê o Longshot e sua mascote falante, se aventurando num trem, que a gente vai ver que na verdade eles estão entrando no meio das filmagens, das gravações de um filme, cuja temática é meio Star Wars, meio pós-apocalíptica, ali tudo misturado, atrapalhando as filmagens, e uma pessoa enviada para tirar ele do meio da cena porque ele está atrapalhando. Essa pessoa é a dublê chamada Rita Ricochet. Ela vai convencê-lo a sair. Durante esse tempo que ele participa da cena, mesmo não sendo para ele participar, o diretor fica impressionado com ele, porque o Longshot é muito hábil, muito rápido, e ele acaba, ao invés de expulsar o cara, contratando ele. E ele vai trabalhar um tempo no estúdio. Ele vai lembrar bastante do Mojoverso. E um desses flashbacks, talvez o mais importante, vai mostrar como o Longshot ganhou sua sorte e como ela funciona. Na verdade, em algum momento, provavelmente junto aos revolucionários que lutam contra o Mojo, um ritual foi feito. Esse ritual concedeu o poder que permite alterar as probabilidades ao seu favor para que ele sempre saia vitorioso. Mas isso só acontece se seus motivos forem puros, se ele estiver com as melhores intenções. Inclusive, ele já tinha ferido isso durante a tentativa de salvar a menina na primeira edição, a criança que tinha sido abduzida pelos outros seres extradimensionais, porque quando ele desviou um pouco o foco para querer saber o seu passado, que eles pareciam conhecer, mas não queriam contar para ele, ele parou de ter sorte e percebeu que quando ele focava em salvar a menina que precisava dele, a sorte voltava. Ele voltava a alterar as probabilidades a seu favor na batalha. Essas memórias vão atrapalhar ele agindo como dublê, inclusive em algumas cenas perigosas em que ele está usando um jetpack para voar. Ele vai se ver de novo em meio à revolução no Mojoverso, vendo inimigos ilusórios, que são inimigos parecidos com aqueles
com os quais ele lutou para salvar a criança no número 1, ele vai se atrapalhar todo e vai sofrer um acidente gravíssimo. E aí o diretor, né, fala assim, não, pode ficar todo mundo tranquilo, eu vou levar ele para o hospital agora, só tira o figurino que ele está usando, tira tudo que identificar ele com o estúdio. Mas ele acha que o Longshot não vai sobreviver. E ele não quer ser implicado no crime cometido, né? Porque o Longshot estava agindo sem nenhuma segurança no cenário, no set de filmagem, porque esse diretor grava assim, se o cara tem habilidade, ele quer que se dane, que as cenas fiquem boas. Ele acha que ele não vai sobreviver, ele descarta o Longshot no rio, deixa o Longshot para trás para ele terminar de morrer ali mesmo, sem vergonha mesmo. E isso vai fazer com que o Longshot fique lá pro número 3, que começa logo em seguida. E a gente vê que a Rita Ricochet ficou um pouco preocupada com ele, mas acha que o cara foi mesmo pro hospital. Número 3 começa com a gente sendo apresentado a um outro personagem, um humano normal que tem apelido de Pé Frio, que tem uma vida bem ruim ali, pelo menos ele acha, sobre os olhos dele essa vida é bem ruim, ele tá bem descontente. E depois de brigar com a família, chegar a dar um tiro na televisão, o cara sai para se suicidar. Acaba encontrando o Longshot no rio, terminando de se recuperar dos ferimentos da edição passada. Os dois vão fazer uma amizade ali meio estranha. O Pé Frio, inclusive, chega a tentar se suicidar, mais uma vez o Longshot impede. E o Longshot não conhece nada da nossa sociedade. Então o Pé Frio começa a reclamar da companhia de luz, dizer que ela rouba todo mundo, que não sei o quê. Porque uma das principais queixas dele é a conta de luz da casa dele. Ele também tem um emprego ruim, não tem paciência com os filhos, está infeliz no relacionamento e tudo mais. E o Longshot leva tudo ao pé da letra. Então ele fala, não, peraí, vamos roubar a companhia de luz e devolver o dinheiro pro povo. Vamos fazer isso. Você não tem dinheiro, vamos dar dinheiro para você. E eles veem no jornal que a companhia de luz recebeu uns diamantes, que são diamantes diferentes, que ela vai usar num processo experimental para produzir um outro tipo de energia. E aí, beleza, né? Eles vão, invadem o lugar. Só que quando eles chegam lá, né, o Pé Frio meio relutante, atrapalhando o Longshot, mas participando do roubo também ali, meio confuso e tal. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que alguém já invadiu antes. E vão encontrar de novo os inimigos do Longshot. Por que eles estão lá? Porque esses diamantes podem ser empregados ao abrir o portal que vai levá-los de volta para casa. Então o Longshot vai lutar contra eles ali, mas dessa vez os caras vão conseguir fazer o ritual e vão conseguir voltar para casa no final. Só que os diamantes vão ficar e o Longshot e o Pé Frio vão fugir com eles. Só que depois que eles fogem, o Pé Frio chega à conclusão de que ele estava errado, que ele está reclamando demais, que a vida dele nem é tão ruim assim, e que ele começou o Longshot a cometer um crime, que o Longshot entendeu tudo errado, que eles não podem ficar com os diamantes da companhia de luz. Então ele volta para casa, pega até umas flores para a esposa e tal, e o Longshot fica com os diamantes, sem saber o que fazer com eles a partir dali para consertar seu erro, que foi roubar a companhia de luz. No número 4, o Longshot já é um foragido, roubou a companhia de luz, foi gravado. Pior, seus antagonistas, como estavam entre universos, eles não aparecem nas imagens. Então ele não só parece um ladrão, mas ele também parece um louco, né? Precisa ser detido porque ele luta sozinho, enfrenta pessoas que não estão lá e tudo mais. Por sorte, o Pé Frio, que se diz o Pé Frio, parece não ter sido gravado nas imagens porque não é procurado. Então, nessa edição, ele vai encontrar tanto o Homem-Aranha quanto a Mulher Hulk, vai ter que lutar contra os dois em momentos diferentes, mas ele continua sua missão de tentar, então, dar os diamantes ao povo. Ninguém aceita os diamantes, são fruto de roubo, ou algumas pessoas acham até que é uma pegadinha, e ele consegue dar por um grupo de crianças. Um grupo de crianças que gosta de gibis, que o pai entende errado, pelo menos o pai de algumas delas entende errado tudo que elas estão fazendo, então vê eles usando ali umas armas de brinquedo, claro, mas com eles imitando Star Wars, e fala, não, é bom eles se armarem mesmo. Vomita toda uma ideologia armamentista, machista, desculpem, idiota mesmo na cabeça das crianças, que vai causar um efeito mais adiante. Mas as crianças são as únicas que aceitam os diamantes, pretendem trocar eles para comprar mais gibis. E a essa altura, várias coisas nos flashbacks do Longshot foram acumuladas pra gente. Então a gente sabe mais do passado dele. A gente sabe que ele lutou no Mojoverso numa rebelião. A gente sabe que ele foi criado como um clone por Arise, um sem espinha, parte do povo que surgiu naquele universo, que é o Mojoverso. Como geneticista e também cientista, ele criou um exoesqueleto que permitia todos os sem espinha, inclusive ele, andar eretos. Mas uma classe, uma parte dos sem espinhas se recusou a isso, usou outros meios, que é tipo aquela aranha que serve de assento para o Mojo andar, né? Com aquele apoio nas costas ali. E poucos deles adotaram esse método, mas os poucos que adotaram são justamente a classe dominante do planeta e são liderados agora pelo Mojo, mas que tem um sistema baseado, então, na audiência de televisão, a principal televisão do Mojo, então ele governa tudo. E são também aqueles que encomendaram os escravos parecidos com o maior terror dos sem espinhas, seres humanos como nós. Então o Longshot é uma réplica de um ser humano criado pelo Arise, sob encomenda do Mojo. E existem vários outros, e eles eram escravos, eles não eram tratados como pessoas, inclusive eles morriam nas gravações dos filmes do Mojo, e eles começaram a se rebelar com o Longshot na liderança. E a gente vai ver o Mojo
recebendo então seus lacaios de volta, os lacaios que falharam em capturar o Longshot. Por conta disso, só a Espiral que é ali poupada por ele. E é justamente com a Espiral que Mojo junta sua magia e a dela para voltar ao universo Marvel 1006, quer dizer, no caso dele, para surgir pela primeira vez no universo Marvel 1006, a Espiral que está voltando, e capturar o Longshot foragido. Aí eles seguem os rastros mágicos do Longshot, que levam eles até Rita Ricochet, que está sem notícias do cara, morando na sua casa e ainda é capturada pelos dois. Enquanto isso, o Longshot reencontra as crianças que contam que trocaram os diamantes por uma arma de fogo, seguindo ali toda aquela ideia do pai que eles tinham que se armar, ser machões, etc. Tem uma menina no grupo, né? Mas essa era a ideologia predominante. Por que eles queriam tanto uma arma? Não só por causa do pai, porque originalmente eles queriam comprar gibis, mas porque um deles viu um monstro no museu. E o Longshot fala, monstros não existem. O Longshot está tentando se adequar à realidade ali, está achando que algumas das coisas que ele vê é ilusão, está bem confuso, falando, eu vou ver lá o que é e vou mostrar para vocês que monstros não existem. Só que o monstro que eles estão vendo é o antigo mascote Longshot, que cada vez estava se tornando maior, mais articulado na fala, toda vez que ele aparecia, também meio que mais raivoso. E a última vez os dois se separaram e o Longshot achava que ele era amigo e não estava entendendo bem que ele estava sofrendo essa transformação. E aí quando ele chega no museu, ele vai, não, esse cara é meu amigo e tal, e ele acaba sendo agredido pelo mascote que se revela o Gog, o filho do Magog. Ele é um dos captores do Longshot, pretensos captores, que veio ao universo Marvel 616, mas ele se separou do resto do grupo e não voltou de propósito. Sabe por quê? Ele aprendeu um jeito de se alimentar da magia desse universo. É isso que está tornando ele maior, mais forte, mais articulado. Mas também está tornando ele cada vez mais raivoso. E ele vai descontar tudo isso no Longshot, que, segundo ele, é o culpado por ele ter vindo a este universo. O número 5, Longshot contra Gog. Ele está muito hesitante, ele acha que o Gog é um amigo, ele também tem dúvida do que é ilusão e do que é realidade. As crianças que estavam até que idolatrando ele até aquele momento começam a ter dúvida, porque parece um covarde, né? Ele não tem coragem de enfrentar o Gog. Um deles está mais disposto a usar a arma, atirar no Gog, o que piora tudo. Em outro lugar, o Doutor Estranho está percebendo todas essas incursões de seres de outros lugares do multiverso no universo Marvel, está tentando também localizar a fonte dessa energia e ver o que ele vai fazer para impedir que esses invasores agridam o nosso planeta, agridam o nosso plano dimensional. O Mojo chega no nosso universo com a Espiral e só dele passar pelos lugares, todos os bichos de estimação da Rita Ricochet morrem, as plantas no lugar onde ele está morrem, né? E ele captura ela e leva ela com ele para obrigar ela a falar do Longshot. Além dela não saber do Longshot, ela não quer entregar o amigo. Isso piora porque ele tem torturas horríveis que ele pode fazer. E uma delas, viajando através do conte no espaço-tempo e das realidades, fazer ela ver tudo aquilo, fazer ela ver várias realidades que, inclusive, agridem muito a sanidade dela. Então ele amarra ela na proa desse navio voador e faz ela ver uma série de coisas que olhos humanos não deveriam ver. Isso vai prejudicar muito a mente de Rita Ricochet. Um outro personagem vai surgir durante a luta de Longshot com Gog, é Quark. Inclusive era amigo dele na Revolução, né? Tava meio que ali mocosado, escondido entre os captores. E ele é o cara que está mais disposto a lutar contra o Gog do que o próprio Longshot. O Longshot está mais hesitante. É o Quark que faz o Gog fugir nesse confronto. No final da batalha, ele próprio se desincorpora ao ser atacado pelo Gog, mas ele é um dos seres que está naquela situação, meio nesse universo, meio no outro, então isso não foi a morte dele, mas o Longshot fica na dúvida. E o Longshot, se concentrando numa estátua humana, consegue usar sua psicometria para voltar cada vez mais no passado da estátua, e de lá ele pula para o seu próprio passado, tendo um flashback definitivo, mostrando ali a origem junto com a Arise, entendendo toda a origem dos Sem Espinhas, que eu contei agora há pouco para vocês, e entendendo seu papel como líder revolucionário no Mojoverso. Ele volta então para o presente, vai se encontrar com o Doutor Estranho logo em seguida, né? O Doutor Estranho o estava procurando aquelas anomalias, e juntos eles vão localizar também o Gog. Ele vai ser meio que forçado pelo Doutor Estranho a tomar partido de verdade e lutar de verdade contra aquele que ele considerava seu amigo, que está completamente enlouquecido. No final, com uma lâmina, um Longshot meio que explode o Gog, fura ele, toda aquela magia se liberta e ele é derrotado. O Longshot ainda assim fica um pouco triste, mas percebe que não existia outro caminho. E nessa hora também surge o Quark, que só tinha se desincorporado da outra vez, ele ressurge e começa a dizer para o Longshot que ele está aqui para ajudar o Longshot. A essa altura, o Longshot já descobriu que Rita Ricochet foi abduzida por Mojo e Espiral, e ele, Doutor Estranho e Quark estão conversando sobre como resolver toda essa situação, libertar a moça, banir de volta Mojo e Espiral para o Mojoverso, e no caso do Longshot e do Quark, libertar todos aqueles que são escravizados pelo Mojo.
Long shot número 6 começa com Mojo e Espiral deixando a casa de Rita Ricochet e iniciando sua aventura no universo Marvel 616, conhecendo esses seres que para o Mojo são alienígenas, os mesmos humanos nos quais ele baseou a aparência dos seus escravos como Longshot, que parecem muitos seres humanos, exceto pelo fato de ter 4 dedos ao invés de 5, ou no caso de Espiral, 6 braços. Eles começam a conhecer tudo isso, começam a andar invisíveis entre os seres humanos, e o Mojo começa a decidir que vai dominar esse universo também. E como que ele faz isso, né? Ele quer se alimentar do poder da adoração dos seres humanos, como se ele fosse um deus. Ele vai até uma igreja, começa a modificá-la, usando seus feitiços e encantamentos, unindo sua magia à magia de Espiral e manipulando aqueles humanos. E quanto mais eles o adorarem, mais energia ele ganha e mais humanos ficam sob o seu leque de influência. E para isso ele começa a construir inclusive uma torre para captar mais dessa adoração. A Espiral tenta avisar ele que da última vez que ele fez isso, construiu uma torre, ele pôs muito da sua magia nessa torre para absorver a energia das outras pessoas e ficou fraco enquanto essa energia não voltava. E que isso levou ele à derrota da outra vez, né? Essa vez nunca foi mostrada nos quadrinhos. Mas o Mojo, completamente disperso, não ouve nada do que a Espiral fala, ergue a torre do mesmo jeito e começa ali seu plano de conquista. Longshot, então, encontra Rita Ricochet no estado que ela foi deixada pelo Mojo depois das torturas na edição passada. Torturas essas que incluíam até uma viagem extradimensional e o vislumbre de vários universos completamente alienígenas para a percepção da própria Rita, para a percepção humana em geral. Lá, ele também vê o estrago que a presença do Mojo causa no nosso universo, modificando até a morte seres vivos como plantas e animais. Ele é encontrado pelo Doutor Estranho e por Quark, seus aliados. O Doutor Estranho passa então até a guarda da Rita Ricochet para cuidar dela e para tentar recuperá-la de tudo que o Mojo fez, enquanto ele e o Quark passam a procurar o Mojo na cidade. Eles não têm perícia nenhuma nisso. Eles ainda têm que ficar disfarçando a aparência do Quark, que é um bode humanoide. Tem uma maior discussão existencial, porque o Quark percebe que a versão dele nesse universo é um bode, é um animal, um ser vivo que os seres humanos pouco ligam e até matam para se alimentar. Então ele começa a pensar nisso, começa a ficar cada vez mais decepcionado, dizendo, olha, eu estou salvando os humanos e vou acabar parando num curral no final. Enquanto isso, o Longshot, apesar de ver o estado que a Rita ficou, ele está mais motivado. Ele não só quer vingança, como ele sabe que ele tem que salvar o universo Marvel, né? Ele tem que salvar o planeta Terra da influência do Mojo. E ele está convencido que seus poderes de sorte melhoram quando há pureza de seus objetivos. E que objetivo mais puro do que salvar a vida no planeta Terra? Só que eles são dois tapados, né? O Mojo está aparecendo até na TV, erigindo sua torre, recrutando humanos, trazendo cada vez mais humanos, né? Está sendo noticiada a nova igreja com um novo deus e tal, e o Longshot e o Quark não ligam à TV porque não conhecem nada do funcionamento da sociedade humana. Acaba que eles mesmos vão se encontrar com o Mojo pela vontade do próprio Mojo. Ele que encontra os dois. Eles têm então o primeiro confronto, mas o Mojo está fraco, porque pôs muito de sua magia na torre que ele erigiu para absorver a fé dos humanos, então ele tem que recuar junto com a Espiral. E o Longshot e o Quark, então, tendo noção do paradeiro do Mojo, ligam para o Doutor Estranho, que está cuidando da Rita. O Doutor Estranho fala que vai ajudá-los então a enfrentar o Mojo, agora que eles sabem onde ele está. A Rita, de ouvir a voz do Longshot, ela já está um pouco mais recuperada pelos cuidados do Doutor Estranho, então ela dá uma melhora mais súbita, depois a gente vai ver ela completamente recuperada. E o Longshot e o Quark se preparam para enfrentar o Mojo. Inclusive, se preparam com equipamento mesmo, com coquetel Molotov, uma asa delta. O Longshot se prepara espiritualmente, usa seu poder de psicometria para regredir cada vez mais ao passado tocando um objeto, até chegar ao seu próprio passado, volta a ter ali uma conversa meio que astral com Arise, seu criador, o clonador, que trabalhou para o Mojo, foi obrigado a trabalhar para o Mojo. E aí eles se preparam, então atacam o Mojo de surpresa. O Mojo acha até que está sendo atacado por mais pessoas por causa dos coquetéis Molotovs, o ataque aéreo do Longshot. A Espiral está muito dispersa nesse confronto porque quer vingança contra o Longshot de todo jeito. Eles tiveram um relacionamento no passado que só vai ser explicado mais adiante, então não vou dar spoiler agora de qual a origem da Espiral, mas tem algumas pistas ali. E na conclusão desse confronto, eles são alcançados também pelo Doutor Estranho e pela Rita, derrotam o Mojo, que se refugia no Mojoverso, e ainda com o portal aberto, o Longshot e o Quark estão para partir para continuar sua guerra contra o Mojo. Lá do outro lado, a torre aqui já foi destruída, os humanos estão livres e inconscientes, né, livres da influência do Mojo. Então o Longshot terminou tudo aqui, vai lá terminar a guerra contra ele lá no próprio Mojoverso, junto com o Quark, o outro revolucionário, e aí convida a Rita para vir junto com ele, para continuar como sua parceira lá também. E ela aceita.
O Doutor Estranho fica para trás e é função do Doutor Estranho, então, fazer com que todos os envolvidos esqueçam aqueles acontecimentos e que o universo Marvel 66 volte ao normal. Uncanny X-Men Anual 10. Uncanny X-Men vai começar com os X-Men num treinamento na sala de perigo contra Magneto, que agora é meio que o mentor da equipe, apesar de não ser o líder em campo. Esse treinamento vai ser interrompido pelo Mojo, mas eles não sabem disso nesse momento. O Mojo assiste a tudo através dos olhos biônicos que ele deu a Psylocke no Anual dos Novos Mutantes. Ele acha um bom momento de fazer uma reviravolta na série que ele está transmitindo no Mojoverso, que é justamente sobre os X-Men. O que ele faz? Ele teletransporta o Longshot. Eles não contam isso, mas o Longshot entre o fim da sua série mensal e essa nova aparição aqui, ele foi derrotado na sua tentativa de revolução no Mojoverso. Foi separado de Rita Ricochet, a gente vai ver ela de novo, inclusive, no volume 2 do encadernado de capa cartão do Excalibur, que vai apresentar os X-Babies. E ele, sem memória, então vai ser lançado na Mansão X, mas dentro de uma bolha de material tecno-orgânico, que está cobrindo ele e que quando explodir vai molhar os X-Men que estão ali no treinamento. Vai molhar também a Elizabeth Braddock, que é a primeira a sair da sala de controle da sala de perigo e vir socorrer o cara. O Cifra e o Mancha Solar estavam assistindo, mas eles vêm depois. Quando eles chegam, esse material tecno-orgânico já se dissipou, já foi absorvido pela pele dos X-Men. E a partir daí, eles vão começar a sofrer uma transformação, rejuvenescendo cada vez mais, ficando cada vez mais impulsivos, até, ao entender pela conversa dos Novos Mutantes que tudo isso está acontecendo por causa do Mojo, sair procurar o vilão sem chance nenhuma de encontrá-lo. Eles vão ser inclusive avistados pela polícia no Central Park. Eles estavam dirigindo o Rolls Royce do Professor Xavier, só que a essa altura eles tinham ficado tão pequenos que eles precisavam dirigir com um nos pedais e o outro lá em cima enxergando. E aí a polícia chegou e tiveram que abandonar o carro, e os Novos Mutantes foram nocauteados por eles. Quando eles decidiram partir dessa maneira impulsiva, né? Porque os Novos Mutantes falaram, não, peraí, agora vocês são mais novos que nós, vocês não podem sair daqui assim não. E não dá pra sair só procurar o vilão. Aí os X-Men derrubaram eles, né? Porque o Magneto é o mais velho deles. Então eles começaram a rejuvenescer. Rapidamente eles perderam a habilidade de manifestar seus poderes mutantes, porque ficaram mais jovens que a própria puberdade. Mas o Magneto não, porque ele era mais velho. Então ele usa seus poderes, derruba todo mundo e eles conseguem partir. Aí, no outro dia, quando os Novos Mutantes estão despertando de ter sido deixados inconscientes pelos X-Men, chega a polícia avisa que achou o Rolls Royce do Professor X no Central Park, e os Novos Mutantes então têm uma pista de onde estão os X-Men, que a essa altura já são os X-Babies. Essa é considerada a primeira aparição dos X-Babies, em que parece que a equipe mesmo X-Babies vão ser seres diferentes criados pelo Mojo. Então os Novos Mutantes se organizam para ir atrás dos X-Men, vestem outros uniformes que eles criaram, para um dia quando eles fossem substituir os X-Men, eles acham que o momento é esse, e vão lá salvar a equipe. O teleporte deles já vai ser alterado pelos poderes da espiral e eles vão surgir bem onde o Mojo quer. Acontece que o Mojo rejuvenesceu os X-Men e depois começou a envelhecer eles de novo. Só que envelhecê-los transformados por ele. Então agora eles estão sob controle dele. Está acontecendo uma peça e o Mojo faz igual ele fez na igreja. Ele quer usar os espectadores para aumentar seu poder. Então ele volta os X-Men, já de volta à idade adulta, contra os Novos Mutantes. Para ter ali público, para ter um confronto. A luta começa, os Novos Mutantes percebem que os X-Men não estão com a brincadeira, não estão com dó deles, estão completamente controlados pelo Mojo. É uma luta difícil, mas a Karma consegue usar seu poder de entrar na mente das pessoas e controlá-las para libertar o Wolverine. Inicialmente parece que não deu certo, mas depois a gente vê que deu. E a partir daí os X-Men começam a se libertar um a um pela própria força de vontade e começam a se voltar contra o Mojo. Ele acaba sendo derrotado rapidamente. É jogado por dentro de um portal que liga aquele ponto do universo Marvel ao Mojoverso, um portal criado pelo próprio Mojo. Ele está erigindo uma nova torre ali para absorver energia dos humanos e deixa Espiral para trás. Espiral então é capturada pelas forças conjuntas de Novos Mutantes e X-Men e obrigada a desfazer todos os feitiços que fez, deixando os X-Men livres da influência do Mojo. Claro, ao desfazer todos os feitiços, ela vai voltar todos eles ao estado que eles estavam antes, inclusive antes da infecção tecno-orgânica, antes de ser rejuvenescidos. E no caso da Tempestade, como ela foi rejuvenescida e depois levada de volta à idade adulta, ela está com seus poderes mutantes, ela vai perder isso, mas ela não liga, o que importa é que os X-Men fiquem livres. Depois disso, a Espiral vai ser solta, porque os X-Men não matam, que pese que a Tempestade faz algumas ameaças ali, a própria Betsy Braddock, que acabou de entrar para os X-Men, também faz algumas ameaças, mas no final elas libertam a Espiral.
e X-Men e Novos Mutantes voltam para a Mansão X, ainda acompanhados de Longshot, que Espiral não levou de volta e que continua sem memória. Esse vai ser o começo da estadia dele junto aos mutantes. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.